3, 4, 3, 4. Fala pessoal, nessa próxima questão que eu vou fazer, que é a número 19, se vocês quiserem um tempinho para fazer, dá um pause e tenta aí, mas é uma outra questão que também assim, tem uma cobrança completamente diferente das coisas que a gente vinha fazendo, e também já dedico que essa parte aí é assim, se você é de prova de Enem, de UERJ, bem difícil de se aparecer, tá? Mas ainda assim contempla a galera de específicas, e se alguém vai tentar, por exemplo, a prova da PUC, tanto objetiva quanto discursiva, por vários anos, né, já foram cobrados em equações. Na verdade, em equação, todos os anos é cobrado nas duas provas. Sempre tem lá um item que cobra em equação. Bora lá. Na número 19, ele é uma questão discursiva, né, A e B. Ele dá pra gente duas funções, a f de x, que é uma do primeiro grau, e a g de x, que é uma do segundo grau, né? Na letra A, ele dava o gráfico, eu não cheguei a desenhar o gráfico, tá? Mas na letra A ele pede assim, com base nos dados a seguir, determine as coordenadas do ponto P. Galera, as coordenadas do ponto P, dá para perceber ali pelo gráfico que está aí na sua apostila, que é justamente o ponto de encontro entre a reta, lá em cima, entre a reta, que é a função fx, e a parábola, que é a função g de x. Então, encontro entre elas. Por isso, que eu botei aqui, ó, que o ponto xy, deixa eu dar um foco fixo aqui, que o ponto xy, ele é a interseção da função g com a função f. Tranquilo? Interseção, ponto de encontro. Né? Então, beleza. Bora lá, então. Como é que a gente pode fazer isso? Se é um ponto de encontro, a interseção é um ponto em comum, é um ponto igual para as duas. Então, a gente pode começar fazendo por aí, né? Igualando as duas funções. Então, bora lá. A gente vai ter que, né, igualando as duas funções, 4x menos 4 igual a 2x² menos 12x mais 10. Já igualando a zero, já que a gente vai ter que achar esses valores de x, vou passar todo mundo para a direita. 2x² menos 16x e mais 14. Beleza. Se você quiser, você pode aqui sim dividir todo mundo por 2. Como eu vou fazer por soma e produto, eu não estou muito importando com isso não. Soma. Lembrando que soma é menos b sobre a, né? Então, menos b sobre a vai ficar menos 16, vai ser 16 sobre 2, que vai dar 8. E produto vai dar c sobre a, né, por fórmula, então seria 14 por 2, 7. Bom, pensar em dois números, que a soma dá 8 e o produto dá 7, esses números são 1 e 7. Aí, como é uma questão discursiva, uma pegadinha que às vezes você pode cair, né? Como ele pede ponto, ele não tem que ter valor x e y, aí muita gente acha que o ponto é esse, 1, 7, né? 1 para o x e 7 para o y. Eu acho que se você olhar o gráfico legal, não faz muito sentido esse ponto, e de fato não, né? Porque lembra, quando a gente faz soma e produto, o que a gente está achando? Basicamente, em outras palavras, a gente está achando x1 e x2. Então, cabe a nós interpretar o que a gente está achando aqui. Como eu disse, é um nível a mais de questão, né? Teria muito mais cara, por exemplo, de uma prova discursiva, mas eu acho que dá pra gente chegar na mesma conclusão, mesmo você não sendo de discursiva. Se liga. Não sei se você percebeu, mas a reta, que é a função fx, ela encontra, ela toca a parábola em dois pontos. Além do ponto P que é lá em cima, ela toca lá embaixo. Se ligou nisso? Beleza? Então é como se nesses dois pontos a gente tivesse acabado de achar o x de cada um deles. Então meio que eu vou subir aqui a solução, tá? Só para eu ganhar um espaço. E vou te mostrar isso. É como se tivessem dois pontos de interseção entre essas duas funções. Em um dos pontos o x é 1, em outro ponto o x é 7. Tá. Aí, como é que eu faço para descobrir o y? Pensa comigo. O que a gente está achando aqui não é fruto da igualdade das duas funções? Então, se você pegar esse 1 e substituir em uma das funções, você vai estar encontrando o y. Kaique, tanto faz ou eu preciso substituir na primeira ou na segunda especificamente? Tanto faz, galera. Porque se você, de novo, se é uma interseção, a gente igualou, e quando a gente igualou, a gente encontrou 1 e 7. São os valores de x. Não é x e y, são os valores de x, né? Aquela interpretação que a gente estava fazendo. A reta toca a parábola em dois pontos. Então, é o x de cada um dos pontos. Como é o momento de igualdade, se eu substituir esse 1, por exemplo, tanto na fx quanto na g de x, como é o momento de igualdade, tanto faz. Aí eu vou escolher a primeira justamente porque é mais fácil, né, do que substituir na segunda. Mas, ó, de cabeça. 4 vezes 1, 4, menos 4, 0. Bora, 1 ao quadrado daria 1, 2 vezes 1, 2. Guarda aí. 12 vezes 1 daria 12, só que é negativo, então ficou menos 12. Beleza? Aqui não deu 2? Com mais 10 daria 12, com menos 12, fechou 0 também. E galera, esse ponto é o ponto P? Não é o ponto P, porque 1, 0 faz muito mais sentido de ser o ponto lá de baixo, que está tocando o eixo x também, né? A reta, ela toca tanto a parábola quanto o eixo x.
Então, na verdade, você tem o x1 e o y, se está sobre o x, y0. Então, esse é o ponto lá de baixo. Então, a resposta, esse aqui é o ponto P. Beleza? Esse é o ponto P. O ponto P tem x7, vamos descobrir o y dele? Eu vou substituir na primeira aqui, vai ser mais fácil. 4 vezes 7 seria 28. 28 menos 4, 24. Essa é a resposta da letra A, tá? Ponto P seria aí pra gente 7,24, beleza? Esse é o ponto P. Agora, partindo para a letra B, é o que a gente chama de estudo dos sinais, né? A gente vai fazer o estudo dos sinais de duas funções, porque olha o que ele pergunta. O conjunto solução da equação g de x sobre f de x sendo maior do que zero, né? Sendo positivo, e aí ele faz uma proposição que é f de x ser diferente de zero. Vou começar te explicando isso. Ele fez essa restrição aqui justamente porque numa divisão, né, o denominador não pode ser zero, senão a divisão não existe. Aí ele já garantiu isso pra gente, né? Menos uma preocupação. Bora lá, então. Para a gente fazer essa divisão, eu vou fazer o estudo dos sinais, mas eu vou te explicar por quê, né? Aproveitar e lembrar algumas minúcias disso aí. Galera, para que um resultado de uma divisão dê positivo, ou em cima é positivo e embaixo também, porque mais com mais dá mais, ou em cima tem que ser negativo e embaixo também, porque em menos com menos, sinais iguais, dá mais também. Beleza? Então, por isso que a gente faz o estudo dos sinais, porque g de x e f de x não é um valor cravado, né? São funções. E sendo funções, cada função ela tem uma parte positiva, uma parte negativa e até partes nulas também, né? Então, a gente vai ter que fazer o estudo dos sinais dessa função para ver onde que ela é positiva, onde que ela é negativa e por aí vai. Vou precisar estudar os sinais dessa função f, porque eu preciso saber onde que ela é positiva, onde que ela é negativa e nula. E depois sim fazer a divisão a partir desses sinais, que é o que a gente vai fazer no quadro de sinais. Então vamos devagar por partes. A função g é uma função de que grau? Né? Já que ela é o numerador, eu vou começar com ela. A função g ela é uma função do segundo grau, né? É a parábola. Bom, essa parábola, com certeza, já adiantei aqui, ela tem a concavidade para cima. Sabe como é que eu sei disso? Porque o A dela aqui ó, é positivo, né? Então a abertura para cima, ela está, digamos, feliz, né? Vamos ao estudo dos seus sinais. Bom, ela toca o eixo x em 2 pontos. Se você realizar as contas para achar as raízes, ou seja, pega essa função aqui e iguala ela a zero, se você igualar ela a zero, você vai encontrar as raízes sendo 1 e 5, beleza? Depois você pode fazer essas contas. Ou seja, pega essa função g de x igual a zero para ver as raízes dela, tá? Se você quiser, ó, dá até para fazer de cabeça. Me acompanha aqui. Ó, para essa função. Quanto que vai dar a soma? A soma é menos b sobre a, seria menos 12 sobre 2. Então, daria 12 positivo sobre 2, daria 6. E o produto também dela seria o quê? Seria c sobre a, seria 10 sobre 2, daria 5. Pensar em dois números que somam 6 e multiplicados dão 5? 1 e 5. Beleza? Tá. Então, descobrimos aí as raízes. Então, aqui 1 e 5 está marcado. Parábola para cima, então os sinais vão ficar assim, ó. Entre 1 e 5 é negativo, porque está abaixo do eixo x. Depois do 5 é tudo positivo e antes do 1 é tudo positivo também. Tá. Agora, aguarda esse estudo dos sinais da primeira, né, que é a g de x. Vamos estudar os sinais da f de x. A f de x eu até antecipei, é uma reta crescente. Caí, como é que você sabe disso? Você é muito inteligente, cara. Não, nem sou. É porque a f de x, na real, é uma reta crescente, porque eu sei que, ó, esse a é positivo também, né? Então, na verdade, a gente vai ter o quê? Uma reta crescendo. E você saberia me dizer em que ponto que ela toca aqui? Para você descobrir isso, pega a função igual a zero. Se eu pegar 4x menos 4 igual a zero, quando é que ela zera? Bom, 4x menos 4 igual a zero. Vou fazer... aqui, tá? 4x menos 4 igual a zero. Daria 4x igual a 4. Quem é que multiplicado por 4 faz dar 4, e esse alguém tem que ser 1, beleza? Então, seria x1. E aí, x1 é 8. Aqui, ó, menos, depois do 1, né? Porque está abaixo do x, depois positivo. Então, fizemos o estudo dos sinais, é o nome disso, tá? Acho que se pá, vale até um titulinho aqui, né? Isso aqui que a gente fez foi o estudo dos sinais, tá? Das duas funções. E aí agora a gente vai para o quadro de sinais, que é juntar essas duas informações e realizar de fato essa divisão, né? Ó, na ordem, hein? Numerador. Temos aqui uns pontos críticos, né?
1 e 5. A função x ela tem 1 por coincidência. Vou colocar aqui embaixo, né? E é isso. E depois a divisão a gente pode fazer juntos. E aí a gente já pode antecipar, inclusive, isso aqui, ó. Porque os pontos, né, que cruzam o eixo x, eles vão ser divisores também, divisores de água, né, digamos assim. Vão ser cruciais para a nossa solução. Então, Kaique, se eu tivesse, então, duas funções de segundo grau, 1 e 5, depois embaixo, sei lá, 7 e 6, era para marcar os 4 aqui embaixo? Era, tá? Marque todas as raízes sempre na última linha. Então, essa primeira linha é da primeira função, da função numerador. Essa segunda linha é da função denominador. E essa terceira linha é a função divisão, tá? A gente vai estudar os sinais, montando aí os quadros de sinais. Bora lá. Bora. Na primeira função, antes do 1, qual era o sinal? Antes do 1, tudo positivo. Entre 1 e 5 era negativo. E depois do 5 voltava a ser positivo, porque é uma parábola, né? Ela tem essa ideia simétrica. Bora. Na função 2, na segunda função, que é a função denominador, é uma função do primeiro grau. Antes do 1, tudo negativo. E depois do 1, tudo positivo. Então, depois do 5 vai acabar sendo positivo também. Tudo positivo depois do 1. E aí agora a gente vai fazer uma espécie de divisão. Independente se a gente, independente se a gente saber ou não quais são os valores, né? A gente pode pensar no sinal dessa divisão. Porque a gente quer que essa divisão seja o quê? Maior do que zero. O que é uma coisa maior do que zero? Uma coisa positiva, né? Então a gente quer que esse resultado da divisão dê positivo. Vamos ver onde que dá? Ou se de fato vai ter parte positiva? Bora lá. Imagina que eu esteja dividindo essas duas funções no intervalo antes do 1. No intervalo antes do 1, a primeira função ela é toda positiva. E no intervalo antes do 1, a segunda função, o denominador é todo negativo. Se eu pego um número, pode pensar no número, mas você pode de fato pensar no intervalo também. Se eu pegar um intervalo positivo e dividir por um intervalo negativo, com certeza a divisão vai dar negativa, porque são sinais distintos. Beleza? Tá. Entre 1 e 5. Por isso que a gente podia antecipar, né? Porque a gente vai dividir em 3 partes. Entre 1 e 5, o intervalo da primeira função numerador é negativo e o segundo é positivo. Sinais diferentes, menos. Agora, depois do 5, só dar um pontilhado aqui para te indicar, e se fosse uma questão discursiva, acho que seria bom você botar um pontilhado só para a pessoa entender que está alinhado, né? Não vai ter perdas. Né? Vamos analisar. Na primeira função, que é a função denominador, g de x, intervalo positivo. Se aqui também o intervalo é positivo, então depois do 5, mais com mais, a divisão vai dar mais. Bom, vamos pensar em solução. Quem seria então a parte que a gente quer? A gente não quer que essa divisão, não seja positiva, não seja maior do que zero. Então, se a gente quer a parte positiva, o que eu estou rabiscando agora é o intervalo solução do problema, tá? E aí o intervalo solução do problema, então, é maior do que 5. Aí eu quero comentar com vocês duas maneiras de escrever essa solução, tá? Você pode escrever assim, solução. X pertence aos reais, tal que x maior do que 5. Uma dúvida que muita gente pode ter é dessa bolinha aberta e fechada, né? Vou aproveitar para tirar a dúvida disso. Por que eu estou colocando bolinha aberta desde o início? Aqui eu nem fiz questão e de fato eu te recomendo quando você fizer a divisão, né? Nem se preocupar com isso nesse momento, tá? Se preocupa nisso no quadro de sinais. Ou se você quiser se preocupar aqui, né, pra galera que costuma esquecer, se preocupa aqui que depois você vai justamente repetir. Mas eu me preocuparia aqui. No final mesmo, a gente não quer que essa divisão seja maior do que zero? Bom, uma maneira de você verificar se as raízes são soluções ou não, ou seja, se você vai colocar maior ou igual, é você testar os valores. Por exemplo, aqui no caso, a dúvida poderia ser, né? Kaique, vai ser maior do que 5 ou maior ou igual? É só você testar o 5, pô. Testa o 5 na função. Se der nulo, não pode entrar. Se não der nulo, pode entrar. Como assim, Kaique? Eu não sei se eu entendi. Você pode substituir o 5 em cada uma das funções e dividir de fato. Quer ver? Ó, não é g de x pela f de x? Deixa eu subir aqui. Não é g de x dividido pela de cima? Vamos testar o 5 aqui. 5 ao quadrado é 25, né? 2 vezes 25, 50. Guarda o 50. 12 vezes 5 é 60. 50 menos 60 dá menos 10. Ficou menos 10 somado com 10. O g deu 0. Repara uma coisa. O g não está no numerador
Então, se fosse 0 sobre qualquer valor, o resultado seria quanto? 0. 0 é maior do que 0? Não. Então, se você quiser verificar se a bolinha é aberta ou não, ou se vai ser maior ou igual, ou só maior, você pode sempre substituir na divisão mesmo, tá? Substituir na divisão. Se der alguma coisa contrária ao que você está buscando, de novo, g de x deu 0. Eu nem preciso verificar de baixo, mas se você quisesse, 4 vezes 5, 20. 20 menos 4, 16. Aí seria, para o x igual a 5, seria 0 sobre 16. 0 sobre 16 não contempla o que está sendo pedido, né? O que foi pedido é maior do que 0. Bom, como a gente quer uma coisa maior do que 0, 0 não é maior do que 0, então a gente vai ter a bolinha aberta, tá? Você pode pensar assim também. Então, x maior do que 5, você poderia escrever assim, ou se o problema no enunciado garantisse que a solução ela é real, e ele no momento fala de solução real, você poderia também colocar assim, solução aberto no 5, porque eu não estou incluindo 5, e aberto para a direita, então é aberto para o mais infinito, e infinito sempre é aberto. Então, de novo, aqui é aberto no 5 porque a bolinha está aberta, né? Porque não inclui o 5, é só maior. E aberto para o mais infinito justamente porque depois do 5, né? É o infinito positivo, era a direita. Se fosse para cá, a esquerda do 1, por exemplo, seria para o menos infinito. E infinito, tanto positivo quanto negativo, sempre a gente coloca aberto. Infinito sempre aberto. Então, essas seriam as possíveis soluções. Tanto essa, quanto a de baixo. Beleza, galera? Bom, com esse exercício eu encerro, tá? A nossa experiência aí de revisar funções. Busquei ao máximo que vocês, né, revisassem isso de uma maneira assim, né, de distintas questões para a gente trabalhar. E fiquem atentos no vídeo, porque vai ser indicado para vocês em algum lugar, tá? Quais exercícios vocês devem fazer de funções, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, a ponto de valer a pena. Ou seja, eu vou sinalizar para o Ayrton, e eu não sei onde que ele vai colocar, mas com certeza vocês vão ter uma sinalização de quais questões vocês têm que tentar como prioridade, exercícios prioritários, é para tentar. Então, mesmo que você tenha feito, tanto os exercícios que eu vou indicar, quanto os exercícios que eu fiz hoje, dou as seguintes recomendações, galera. Tentem fazer de novo. Exercícios que eu gravei, façam 1, 2 vezes. Sobretudo aqueles que eu falei assim, é parecido com a do Enem, é parecido com o ERJ. Porque são esses exercícios que vão fazer a gente ter um pouco mais de casca, né? E a gente conseguir chegar lá na frente com bastante experiência, beleza? E então, repitam esses exercícios que a gente fez. Kaique, mas eu não sou de específica. Beleza. Então, tente outros mais da sua prova. E por os exercícios que eu indicar, faça 2, faça 3 vezes, até que você consiga estar fazendo isso com algum tipo de facilidade, ou pelo menos com mais facilidade do que quando você começou. Beleza, gente? Então, forte abraço e até a próxima.